Meu nome é Márcia Ferreira, sou professora de Sociologia. Hoje vou ministrar uma aula para o ensino médio, segundo ano, o homem como um ser político. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do homem como um ser político. Nós já nascemos um ser político. Quando nosso pai e nossa mãe dialogam para começar a namorar, para poder formar uma família, é um ato político. O diálogo é um ato político. Então, a concepção da família já é um ato político. Nós nascemos da política. E para falar um pouco sobre o homem, o ser político, nós temos que falar aqui da forma que se dá a relação do homem com a natureza e a relação homem-homem. Essas formas regulamentares, não são naturais como entre os animais. São medidas pela razão, conduzida pela consciência. Relação produzidas pelo homem em sociedade, invenção humana é a política. Não há humanidade, nem homem, nem sociedade sem política. Então nós vamos falar hoje também da nova política. A política conduzida pelo próprio cidadão. Para trazer um pouco do que é a política, do conceito política, nós não podemos deixar de falar do Aristóteles, que foi o primeiro a escrever um livro sobre a política lá no século XVII. Para ele, o homem é um animal político, pois somente ele possui a linguagem e está fundamentada na comunicação entre os seres humanos. Segundo o seu ponto de vista, os demais animais só exprimem dor e prazer, mas o homem utiliza a palavra logos, e com isso sua capacidade de julgamento sobre o bem e o mal, e o certo e o errado. É o homem no ser político, do bem social. Então, para Aristóteles, a política, a obra de Aristóteles, ela traz o primeiro tratado sobre a natureza e as funções e formas de governo. A palavra política foi empregada durante o século para indicar a participação dos indivíduos na política social ligada à cidade e Estado, grega. A origem da palavra política, grega, polikos, polis, cidade, Estado, tipo de organização da população que existiu lá na Antiguidade Clássica. Para Aristóteles, política é polis, que quer dizer cidade, incluindo não apenas a acepção física, mas o espaço público. Nós moramos numa cidade. Aliás, nós não moramos só numa cidade, moramos na cidade, no estado, no país. E, para Aristóteles, polis significa cidade, aonde a gente mora. Então, existem também as formas que os gregos e romanos interveram na política. Eles romperam com o poder e formaram um poder patriarcal, na garantia de proteção, economia militar, matrimoniais, o exercício pelo chefe de família ao grupo, laços de dependências e os súbditos, legalidade e obediência. Então, assim, esse poder patriarcal que foi trazido para Aristóteles, é um poder de família, patriarca, aonde lá tinha as grandes famílias que comandavam o poder do Estado. Os princípios da invenção da política pelos gregos e romanos. Então, lá eles separaram a autoridade pessoal privada do chefe da família, do poder impessoal público pertencente à coletividade. A partir das revoluções liberais do século XVII, as revoluções burguesas, o poder econômico da burguesia e sua acessão no poder político, nós tivemos várias revoluções que começaram a questão política. A Revolução Inglesa, independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. A palavra política passou a ser empregada para as atividades relativas ao controle do Estado. Como entender a política nas sociedades atuais? Um meio de resolver conflito, os direitos do cidadão, há leis para regulamentar a vida da sociedade, aqui nós temos uma manifestação, tudo isso é a política, e é a política atual que a gente vive hoje. A vida dos cidadãos e o acesso aos seus direitos. Nós temos várias políticas, tem uma política de Estado, como eu disse,
disse, mas nós temos também as políticas públicas que vocês acessam no seu dia a dia. Quando você acessa a unidade de saúde, quando está doente, você está exercendo uma política pública. Aqui, a educação, aqui na escola, nós estamos acessando uma política pública, que é a educação. Também temos a Declaração de Direitos Humanos, que são nossos direitos. Também temos a moradia, né, o direito à moradia, a seguridade social, né, o benefício de prestação continuada, a nossa aposentadoria, também ao trabalho, direito e dignidade ao trabalho, a nossa carteira assinada, a estar no mercado de trabalho. Então, quando você acessa esses direitos, você está fazendo política pública. A política está presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, como eu disse aqui, né? Quando você acessa as políticas públicas. Então, a política são os meios pelos quais os sujeitos ou grupos se organizam também, exerce a conquista do poder, né? Então, aqui, na escola, nós temos o Grêmio Estudantil. Então, você, né? Nós aqui, vocês alunos, vocês são um ser político, porque vocês participam do Grêmio Estudantil. Também é uma forma de fazer política, é uma política estudantil. O Estado, o modo específico do exercício de poder sobre a sociedade, né? Então, como eu disse, o Estado detém o poder sobre uma sociedade. Formas de exercício do poder político, o uso da força, né? A coerção física, a imposição sobre determinada coletividade do sujeito, o consenso social, a produção e o consenso de impor a vontade. Segundo o filósofo Norberto Bobbio, o conceito social que é aqueles que detêm o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade. Então, né, nós da coletividade, nós somos a coletividade. Nós muitas vezes somos, né, a maioria desorganizada, mandado por uma minoria organizada. E existem 3 formas de pensamento clássico, tá, para estudo de sociologia. O pensamento de Max Weber, de Karl Marx, de Emile Durkheim, são os clássicos da sociologia que pensaram a sociologia política. Então, para Max Weber, o poder político legítimo e as forças de dominação. Max Weber é um sociólogo alemão, no final do século XVI, até o início do século XX, século XIX, início do século XX, ele fez vários livros falando sobre a questão da política. Tem um livro famoso dele no Brasil, que é o livro A Ciência como a Política como Vocação. Então, Max Weber, nesse livro, ele fala da questão do carisma, né, o exercício do poder, fala também da dominação, que daí já é uma força física, como eu falei, que daí já é exercício pelas forças policiais, mas ele fala também desse poder legítimo contra a influência exercida e concedida por parte daqueles que submetem à vontade do outro. Poder exercido com o uso da força e a dominação não é legítima. Para Max Weber não era legítima. O que era legítima era o poder do carisma, era a política como vocação. Ele acreditava nisso, né, e escreveu vários livros sobre isso, dizendo, né, que a política como vocação detém do homem, do ser político, quando se candidata, né, a um pleito e, né, o seu carisma transforma, né, uma sociedade. Então, nós vamos dar continuidade então